40 minutos e 24 graus a temperatura em Foz do Iguaçu nesse momento. Voltamos com o programa Contraponto e hoje, aqui no Contraponto, a gente vai continuar discutindo política, as eleições, né, a ética, principalmente nas eleições, porque realmente, né, eu acho que a gente nunca precisou, né, de tanta ética, né, para numa eleição como essa. Acho que o povo está mais desperto quanto a isso. E eu acho que está tendo um amadurecimento político por parte da população brasileira, né? Você está sentindo isso? Não é só amadurecimento, o amadurecimento está vindo pouco, mas a cobrança está sendo, digamos assim, muito intensa. Cobrança de atitude, cobrança de comportamento, né? Cobrança até de projetos, cobrança de tudo quanto é coisa. Mas acontece o seguinte, a áurea maior que domina é exatamente essa áurea negativa, de que domina o político de tudo quanto é cargo, né? Você nota o seguinte, que a própria eleição municipal, que é uma eleição, como a gente sempre disse, uma eleição muito ligada às pessoas, à comunidade, porque ela trata da cidade, trata das nossas coisas, do nosso hospital, das nossas creches, das nossas escolas, das nossas ruas, enfim. É uma eleição muito próxima da pessoa. É diferente de uma eleição para presidente, para Senado, sabe? Que ela não tem aquele clima, aquela intenção, aquele calor humano que tem uma eleição municipal. No entanto, essas ocorrências todas, a nível de Brasil, e agora muito especial aqui também, parece que deixa a coisa toda, digamos assim, sem muito interesse. Eu acho que o grande trabalho dos candidatos, quando começar o período da propaganda intensa, é exatamente isso, né? É tirar, digamos, esse lado negativo que a corrupção deixou na política. 11h42, aqui conosco o presidente do Observatório Social aqui de Foz do Iguaçu, Juliano. O teu sobrenome, Juliano, por favor? Bíssigo. Bíssigo. Isso. Bíssigo. Então tá bom. Agora eu não sabia como pronunciar, mas é como se lê, né? Então tá fácil. Juliano Bíssigo, que é presidente do Observatório Social, que já foi ocupado essa presidência pelo padre Giuliani Inzi, né? Que esteve várias vezes aqui, lembra? Debatendo sim, muito, sim. Mas ele veio muito naquela época da Câmara de Vereadores, né? Falando dos gastos, né? Da Câmara, na época que queriam aumentar, ainda na primeira vez que quiseram aumentar o número de vereadores, né? Depois tentaram mais uma vez, né? E eles vão, e se a gente afrouxa, eles tentam de novo. Então, aqui conosco o Juliano, que é pastor, né? Inclusive, isso. O padre deixou a presidência, o pastor tomou a presidência, que bom, né? E, pastor Juliano, me diz uma coisa, como o observatório está vendo essas eleições municipais? Como o Enio estava dizendo, né? Eu acho que vai ser um pouco diferente, né? Eu estou sentindo também que os próprios candidatos estão um pouquinho perdidos, porque houve umas mudanças na legislação, aí tem toda essa questão das manifestações populares, né? O próprio político está se sentindo um pouco mais acuado, né? Tem medo de dizer alguma coisa para a população e ser rejeitado. As pessoas estão pensando diferente, né, pastor Juliano? Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, eu quero agradecer a oportunidade aqui facultada, né? Antes de fazer alguma consideração, eu quero já deixar claro aqui que o Observatório Social, né, ele não tem nenhum vínculo partidário ou político partidário. Então, assim, nós temos até uma instrução com relação a como nos posicionar, que é não nos posicionando a favor de A ou B, né? Agora, no sentido geral que foi feita a pergunta aí, eu concordo um pouco com a visão que foi apresentada e também com relação a esses ares de mudança. Eu acredito que esse gerar no nosso coração uns ares de mudança faz bem para a sociedade. Então, talvez um paradigma que está sendo quebrado seja essa questão da impunidade. Então, quando a gente vê pessoas sendo responsabilizadas e indo para a cadeia, isso torna um panorama bem diferente do que aquele que nós tínhamos anteriormente, onde as pessoas eram julgadas, eram condenadas, mas você não via, parece que as pessoas indo para a cadeia ou até mesmo devolvendo aos cofres públicos aquilo que foi subtraído, que era do povo, né? Agora, presidente Juliano, então deixa eu pegar uma deixa aí nessa sua fala. O senhor fala áreas de mudança. Eu quero saber o seguinte, o senhor sente que são áreas de mudança apenas ou se realmente é uma mudança? Eu penso assim, a conscientização. Eu vejo hoje há um despertar muito grande para uma conscientização
de um papel de cidadania de política. Tem também, como ele falou anteriormente, né, essa questão de uma certa repulsa, né, é quase que um paradoxo isso que eu estou falando, uma certa repulsa, né, por causa das notícias que acabam sempre malhando muito essa questão de política para nós. Mas eu creio que os bons cidadãos são aqueles que estão interessados em mudança. E esses estão despertando mais do que nunca. Até como o papel do Observatório Social do Brasil e, por conseguinte, de Foz do Iguaçu, é promover controle social e educação fiscal. Então, assim, nós temos esse viés de conscientização das pessoas, nós temos esse andar, embora nós não temos afiliação política partidária, nós temos esse andar caminhando junto com a política. Para quê? Para uma melhor conscientização. O OSB se envolve sempre nessas questões de entrevista, de mapeamento anteriormente, procurando trazer principalmente o que é o nosso viés, que é a questão de transparência, né, nos gastos públicos. Então, procurando trazer até mesmo os pré-candidatos, os candidatos, para um compromisso com essa questão de transparência. O povo hoje ele tem que estar mais antenado e mais consciente a respeito do que e onde está sendo aplicados os recursos públicos. E esse é o nosso viés, com isso que nós trabalhamos, esse é o nosso modus operandi. 11h46, Enes. Presidente Juliano, o observatório ele tem em suas linhas gerais, né, um conteúdo de fiscalização, não é apenas de observação, mas de levantamentos daquilo que o município emprega, de recursos que recebem em suas várias linhas de trabalho, né? E isso faz com que o observatório não seja um elemento maléfico à administração, ao contrário, né? Já foi provado várias vezes, né, de que o observatório ele tem indicado ao administrador público várias formas de se gastar o dinheiro, né? Apontando onde houve excesso, sabe? Apontando onde houve irregularidade, não se procurou o preço, digamos, mais adequado, mais conveniente e, acima de tudo, mais justo, né? Isso, lá atrás, começou em Maringá. Os passos iniciais do Observatório Social foi em Maringá, assim como também foi o Codefós, né? Bom, mas ultimamente a gente tem aqui comentado, sabe, dito de várias pessoas de setores da administração pública iguaçuense que estão aí sendo fiscalizados, sendo, digamos, peritados de uma certa forma, porque se cometeu algum delito em relação a obras no município. Essas questões, o observatório chegou a acompanhar de perto antes que esse pessoal todo fosse preso? Ok. Primeiro, eu fiquei muito feliz com a tua colocação aqui, porque abre margem para a gente esclarecer também uma questão, né? As pessoas têm que entender que o Observatório Social, ele não é denuncista, né? Essa fala, eu dou um Ctrl+C e Ctrl+V do nosso presidente, Ney Ribas, né? O Observatório não é denuncista. Por quê? Porque se toda vez que eu ver uma irregularidade, eu estiver ocupando a mídia de forma negativa, dá a impressão que nós estamos atacando o governo. E não é isso para o qual o observatório foi designado. O observatório, como você bem colocou, ele é um agente somatório do gestor público municipal, que ganha mais ênfase, né? Embora o observatório atua, como você disse, controlando e fiscalizando os gastos tanto do executivo quanto do legislativo, né? Tanto prefeitura quanto câmara, que representa os gastos diretos do município. Mas ele não tem esse caráter denuncista, ele é um aliado. Então, você vê, hoje nós somos parte de uma rede, que nós temos em torno de 107 observatórios no Brasil, sendo 35 aqui no Paraná, e em muitos lugares a gente vê a repercussão da notícia da rede, o gestor público estando junto, é o observatório fazendo mapeamento e apresentando resultado dentro da Câmara Legislativa ou a convite do próprio prefeito. Então, em alguns municípios, o pessoal começou a entender isso, que é uma ferramenta auxiliar do gestor público para que o recurso não seja mal empregado. Até porque
nós compreendemos que uma complexidade de uma prefeitura, né, embora o gestor ele deva saber a nível macro, a nível micro ele não consegue controlar tudo que é feito dentro de uma prefeitura. É impossível, né, com o número de pessoas envolvidas em todo o processo, né? Mas esse caráter é bem peculiar do observatório. Então, Seria muito parecido com o da Câmara de Vereadores, né, presidente? Exatamente. Nós temos um aspecto de fiscalização, né? Muitas vezes as pessoas olham a Câmara e acabam identificando a Câmara por um aspecto de promover leis, de fazer indicações, que são os requerimentos que os vereadores fazem, muitas vezes para tapar um buraco, para fazer algum benefício que até repercute positivamente para a população, mas, na verdade, a Câmara ela tem o viés de fiscalizar o que o Executivo faz ou deixa de fazer. Mas agora, fazendo um pouco menção ao seu segundo comentário, eu também gostei para esclarecer algo, né? Porque como o pessoal lembra de observatório, de fiscalização e de licitação, e que foi bastante comentado nessa operação Pecúlio, em todo esse pano de fundo a respeito de licitações, então o pessoal lembra muito do observatório. Mas eu quero lembrar aqui que o observatório hoje ele funciona mantido por pessoas físicas e jurídicas que fazem doações ao observatório, né? Então, nós temos hoje 2 funcionários contratados em tempo integral, trabalham de segunda a sexta para o observatório, ajudando na fiscalização. Nós temos uma produção muito grande. Se vocês pensarem só em fiscalização, em termos de prefeitura e de Câmara, né, você está um edital, por exemplo, que saiu do hospital para levantamento de preço ou para tomada de preço de medicação, eram 2 editais de 149 itens, né? Se você vê o calhamaço de papel que dá isso, as especificações técnicas que tem nisso, quer dizer, você debruçar para ir em torno de um trabalho desse, então, nós estamos falando de um orçamento que, às vezes, é 300, 400, 600 milhões de reais ano, então, é muita coisa, né? Nós não conseguimos compreender toda a fiscalização que nós queremos. Nós temos, assim, o modus operandi do observatório a nível Brasil, que ele abarca muita coisa. E nós temos o nosso, que seria o nosso ideal. E nós temos o nosso real. O nosso real hoje é uma quantidade limitada. Então, assim, o observatório tem dificuldade, não consegue fiscalizar 100% das licitações. Ok? Esse é um ponto, né? Segundo ponto que vale a pena pontuar. Vocês viram que a Operação Pecúlio fala a respeito de muitas coisas que fogem à alçada do observatório. Volto fazendo um pequeno parênteses a respeito da primeiro ponto que você falou. Então, assim, o observatório, quando encontra alguma irregularidade, o que ele faz? Ele oficia o gestor público dizendo, ó, isso está incorreto. Ok? Não vamos na mídia dizer, o cara está fazendo tudo errado. Não, nós vamos até o gestor público e dizemos, isso está incorreto. E aí ele vai ter a oportunidade, entendeu, de corrigir o erro ou não. Por um caso que nós entendemos que a população está sendo lesada, nós vamos encaminhar denúncia ao Ministério Público. Esse é o nosso modo de trabalho, assim, eu estou sintetizando aqui, né? Não é só isso, mas assim, seria mais ou menos esses os caminhos. Mas o observatório é ouvido, presidente? Mas daí quando não é, ele vai até o Ministério Público. Mais ou menos isso? Muitas vezes o gestor, ele conserta. Ok? Então, às vezes, também o gestor ele vai poder contra-argumentar. Okay? Explicar o porquê do gasto. Nós temos um checklist que é feito, por exemplo, nas licitações, que é mapeado o aspecto legal, ok? Jurídico, legal das licitações. Está compreendendo tudo que a lei prescreve, a 8666, né? Que a lei prescreve a respeito da igualdade nas licitações, da concorrência, da competitividade, etc. Todos esses aspectos legais, eles são checados, ok? Se nós encontramos alguma coisa, nós colocamos o substrato legal e indicamos para ele, mas tem a oportunidade de haver uma contrapartida do gestor. E, às vezes, a contrapartida ela faz sentido, né? Porque, às vezes, tem coisas que no edital você não consegue ver e é justificável, aí nós entendemos. Agora, realmente, quando não acata e nós entendemos que o dinheiro público está sendo mal empregado, aí nós vamos intervir
né? Então, assim, dentro da nossa história, nós temos exemplo de tanto uma quanto outra. Então, às vezes, você vai protocolar o ofício, vai demorar um tempo para ser visto esse ofício. Às vezes, ele pode ser atendido, né? Eu já estou falando a nível de Ministério Público, às vezes, ele pode ser acatada a denúncia, às vezes, instaurado o inquérito, ou não, vai depender daí do Ministério Público, ok? Mas aí nós fazemos esse papel, esse trabalho. Com relação à pecúlio, o que acontece? Acontece que vocês viram que nem tudo na pecúlio se tratava de licitação. E mesmo que se tratava de licitação, tinha algumas coisas como prorrogação de contrato. Okay? Tem coisas que são legais, mas são imorais. Ok? Então, assim, no aspecto legal está correto. Tinha também a questão de facilitação de pagamentos. Tinha a questão de terceiros assumindo postura de como se fossem sócios de uma empresa que não são, o vulgo laranja. Ok? Então, assim, essas matérias, elas não são do observatório, né? Nós não temos esse poder de polícia de investigar a pessoa, de levantar a vida da pessoa, né? Dizer quem é quem. Então, mas o observatório tem um posicionamento com relação a isso tudo que está acontecendo, por exemplo, em Foz do Iguaçu hoje? Ou vocês simplesmente não se posicionam e continuam fazendo o trabalho? Nós nos eximimos por quê? Porque é um direcionamento da rede com relação a políticas. Eu não posso aqui como presidente, entendeu? Olha, lógico, o que eu posso dizer para você? Eu sou favorável à transparência nos gastos públicos, sou favorável que todos os responsáveis por desvios sejam punidos, devidamente punidos, assim que averiguados. Então, assim, isso eu posso falar, né? Agora, assim, com relação a A ou B, eu não posso entrar nesse mérito como presidente do observatório, porque não é o nosso viés, não é a nossa conduta, nem o direcionamento da rede para nós arbitrarmos, ok? O observatório trabalha ali, né, nas contas, observando, né, a prefeitura independente de quem é o prefeito, né, mais ou menos isso. Exatamente. São 11h56, eu preciso fazer um intervalo comercial e a gente volta. E também tem a questão da pecúlio, que é o seguinte: você, de repente, o observatório pegar tudo ali, as licitações estão corretas, o dinheiro sendo colocado no lugar correto. O problema é que no final disso há um desvio, né? Ali na hora de passar o dinheiro para né? Ali está o desvio. E aí é difícil realmente de observar isso. Aí realmente tem que ter uma investigação policial em cima disso para poder constatar, né? Ou até mesmo muito técnica específica, como é o caso dos aditivos. Os aditivos, eles são... A lei abre margem para que se haja aditivos. Sim. Né? Agora, se nós temos de dificuldade... Por isso é importante dizer que o observatório precisa de tanto mantenedores quanto voluntários, né? Se nós temos dificuldade de fiscalizar 100% das licitações, imagina fiscalizar aditivos e obras em loco e fiscalização de entrega de produtos, que seria muito interessante a gente pudesse fazer tudo isso, né? Mas hoje a gente não tem mão de obra suficiente para conseguir atender melhor ainda isso. se a Câmara de Vereadores também fizesse o seu papel, que é um desses, né? Aí talvez não precisasse realmente de um observatório. Vamos para o intervalo em comercial e já voltamos. A Cultura de Foz está apresentando Programa Contraponto, a voz do povo. Um sorriso Ortoplan, infraestrutura aliada à experiência, qualidade e o principal, relacionamento com você, cliente. A Ortoplan atende todas as especialidades: laser terapia, implantodontia, dentística estética, ortodontia, periodontia, dentística restauradora, odontopediatria, prótese dental, endodontia e outras. Buscando sempre a excelência no atendimento. Ortoplan e especialidades odontológicas. Seu sorriso, nossa alegria. Rua Tarobá, 905 Centro, fone 3521-9090. Você sabe como está a saúde do motor do seu carro? Não? Então passe na Rete Sul Retificadora de Motores. Contamos com uma equipe especializada em retífica e mecânica de motores leves e pesados, nacionais e importados. Venha nos visitar e aproveite para fazer uma avaliação gratuita da pressão de óleo do motor. Rete Sul. Estamos localizados na Rua Orlando Silva, 440, Parque Monjolo. Fone 3028-6977. Então passe na Rete Sul Retificadora de Motores.
Você está preocupado? Diga Olé. Venha para Olé Consignados. Aqui renegociamos seus contratos com outros bancos. E se você preferir, podemos solicitar sua portabilidade. Agora com novidades, cartão SEAP com menor taxa. Diga Olé. Aproveite sua margem disponível. 3028 74 75 ou 98 50 47 15. O Bom Sucesso está localizado na Avenida JK 514, em frente ao Forward Center. Atenção, contrate agora seu plano de saúde Amil Empresarial Nacional, sem participação. Ligue agora, 3572-1000. Depois de uma vida inteira de trabalho, você merece descansar. Na hora de se aposentar, conte com os serviços da Âncora Aposentadoria. Profissionais capacitados lhe darão todas as orientações, facilitando assim todo o processo. Consulte a Âncora e fique tranquilo. Âncora Aposentadoria. Tire suas dúvidas com orientação segura. Rua Almirante Barroso 2289 Centro, a poucos metros do batalhão. Telefone 3523-7379. Ligue e agende um horário. Âncora Aposentadoria. Nome de confiança. Seja essencial para a vida. Faça o curso técnico em enfermagem no Senac. A melhor formação com visão e experiência prática para atuar na área de saúde e cuidar do bem-estar das pessoas. Início em julho. Informações 3521-6200, 3521-6200 ou www.br.senac.br. Senac, você faz e sua vida muda. Olá, aqui quem fala é o alpinista Valdemar Niklevix. Eu já enfrentei muitas montanhas perigosas em todo o mundo, mas hoje eu vou falar sobre um lugar pertinho de você, o Refúgio Biológico Bela Vista, em Foz do Iguaçu. Aqui você caminha por trilhas incríveis e participa da promoção Meu Refúgio, plantando uma semente de árvore nativa e fazendo parte do maior programa de reflorestamento do mundo realizado por uma usina hidrelétrica. Refúgio Biológico Bela Vista. Sinta a energia da natureza. Acesse turismoitaipu.com.br. A Cultura de Foz está apresentando Programa Contraponto, a voz do povo. Horas e 2 minutos e 24 graus a temperatura agora em Foz do Iguaçu. Antes da gente continuar conversando com o presidente do Observatório Social em Foz do Iguaçu, Eli Silva, você tem mais uma notícia, né? Tenho, e uma notícia triste, porque você se recorda que dias atrás nós fizemos um trabalho de reportagem lá na Vila C, com duas escolas que reclamavam com relação a traficantes que ficavam numa praça entre uma escola e outra, e professores até falaram? Pois é. O que está acontecendo? Eu recebi uma denúncia hoje através de um morador próximo à escola em Perroxo. E o problema, hoje não teve nem aula. Cidade Nova, né? Cidade Nova. Hoje não teve aula na escola. Por causa do tráfico? Justamente por causa disso aí. Acontece que traficantes estão tomando conta ali da região, inclusive estiveram na escola, deram um tiro na quadra, acertaram o teto da escola. Durante a aula? E aí acontece o seguinte... Colocaram fogo em lixeira. Colocaram fogo em lixeira e a professora... Vamos do início, então, para explicar direito. Os traficantes ficam na região vendendo droga para alunos. E aí as professoras foram reclamar, foram denunciar, e aí eles se revoltaram e acharam que não, pera lá, que negócio é esse? Estão achando que estão no Rio de Janeiro. E aí, com revólver, acabaram dando tiro na quadra. Eu sei que as professoras... Isso foi sábado. Eu sei que as professoras estão bronqueadas, estão revoltadas, estão morrendo de medo também. E a polícia? Pois é, a polícia está sendo comunicada, o Núcleo Regional de Ensino está sendo comunicado, e lá não tem a patrulha escolar. Não, a patrulha escolar eu penso que não está funcionando mais. É pouco para isso. E recentemente, no mesmo bairro, lá no Cidade Nova, tem a escola também Jorge Amado. E o vereador Rudinei de Moura até apresentou um requerimento pedindo essa patrulha para o Jorge Amado, porque
acabava a aula, os alunos nem tinham saído ainda, o pessoal já começava a entrar e fumar maconha lá dentro do pátio da escola, todos os dias. Eu terminava no período ali no encerramento da aula, os alunos começavam a fumar lá dentro. E ele fez esse requerimento pedindo uma maior segurança, e aí agora a gente vê nesse fim de semana, na outra escola, no mesmo bairro, acontecendo isso também. Só que é o seguinte, eu acho que a patrulha escolar, eu acho que já passou da patrulha escolar o caso disso aí. É um caso de tráfico de drogas, não é mais patrulha escolar, né? A patrulha escolar vai dar uma cuidado no trânsito, dar ali uma segurança para o aluno, mas aí já mas passou quando a gente disso. fala... Isso aí já é um caso de polícia civil para cima. Mas quando a gente fala aqui que muitas vezes a bandidagem hoje, né? O vagabundo hoje perdeu o respeito com a polícia, algumas pessoas ainda, não é bem assim e tal. Olha só o que aconteceu aqui na cidade de Foz do Iguaçu no sábado à noite. A Polícia Militar recebeu um comunicado que elementos estavam dando tiros na Avenida Brasil. Em plena Avenida Brasil. A Polícia Militar foi para o local, abordou os elementos, viu que um deles estava com a arma colocada na cintura, foi para cima, revistou, tomou a arma, o outro não achou ruim, o que estava com a arma falou, não, pera lá, não vai tomar minha arma. Pô, pera lá, meu. Tá, e daí foram presos? Foram levados para lá, lógico que foi levado para a cesta. Um por posse ilegal de arma de fogo e outro por desacato. Eles acharam ruim é normal. Mas partir para cima da polícia? Não, mas o bandido você espera qualquer coisa. A gente espera a ação da polícia, né? Lógico que o bandido vai se defender, vai tentar reagir, vai haver troca de tiro, vai fugir. O que eu acho, Dante, é o que está acontecendo no Brasil, lamentavelmente, estão dando muita credibilidade, estão abrindo muito espaço para se defender, ou para se defender o bandido, e estão tirando muito o trabalho da polícia. Sim, o bandido, essa é a minha opinião. O bandido é bandido. Não espere outra coisa do bandido a não ser bandidagem. É a polícia que tem que ser eficiente, né? Não tem outro jeito. Inclusive a justiça. Só que entre ser eficiente e a polícia poder agir é outro. 12h06, Enes. Vamos voltar aqui um tema aqui. Um assunto político. E deixar a polícia daqui a mais um tempinho aí. O pastor, é o seguinte, está tramitando em regime de urgência na Câmara Federal um projeto que o objetivo dele é acabar com a corrupção no país. É interessante o seguinte, que ele entrou em caráter de regime de urgência. Está lá desde março. Sai de uma mesa, vai para outra, mas não vai para as comissões competentes. Está na gaveta, está na geladeira, pastor. Isso dá uma má impressão ou uma impressão de que não há assim tanto interesse em apreciar aquilo. Interessante que não tem nenhuma divulgação da forma com que a proposta foi apresentada à Câmara Federal. O observatório ele acompanha na prática exatamente muita coisa que passa perto, né, do ato de corrupção. O senhor não acha que está tendo, assim, digamos assim, num caso desse específico desse projeto, uma falta de interesse do próprio legislador, que é o deputado, que é o senador? Parece que sim, né? Pela forma como você apresentou, com certeza. Nós sabemos assim que muitas vezes os projetos eles ficam na mão de quem está na presidência, né? Quem está na presidência para colocar em pauta, colocar em votação ou não. Mas assim, como eu falei, volto a falar dos bons ares, eu creio que essa intolerância à corrupção, e sempre se teve corrupção no Brasil, a gente brincava aqui que já só estamos institucionalizados, mas isso aí desde antes do Brasil ser república já tinha corrupção, né? E o mundo já é bem mais antigo no mundo, né? Mas assim, esse pano de fundo, eu não vejo ele como negativo, eu vejo ele como positivo. Eu vejo como aquela situação de quando você pega toda a sujeira e varre para debaixo do tapete. Ela vai ficar escondida, ok? Eu penso que o que estamos fazendo hoje no Brasil é levantar o tapete e mostrar a sujeira. Então, assim, a primeira coisa para você limpar a sujeira é que você identifique onde ela está. E agora está começando a se identificar. É como um emaranhado de fio. Você está puxando o fio e cada vez vem mais coisa à tona. Nós estamos vendo isso em todos os âmbitos, né? Então, até assim, isso aqui se tornou um grande fermento para a fomentação do Observatório Social no Brasil. Né? Hoje nós estamos ganhando uma repercussão nacional
Como eu falei, já são 107 observatórios, mas os pedidos de auxílio para começar-se um observatório nas cidades, eles não param de chegar todos os dias. Nossa equipe lá do ASB, que é em Curitiba, ela está com dificuldade para atender a chamada do pessoal dizendo assim, nós queremos começar um observatório. Então, eu vejo isso como positivo, porque o observatório é formado de sociedade civil organizada, não governamental, sem afiliação política partidária. Então, assim, são os cidadãos de bem, comuns trabalhadores, que estão se reunindo para fiscalizar algo que já deveria ser fiscalizado pelo poder público, como já foi salientado aqui pelo Dante, né? Nós temos vários âmbitos de fiscalização ou de agentes fiscalizadores dentro do poder público, vários sistemas para coibir a corrupção, mas na prática nós vemos que ainda falta mais combate. E deixa eu salientar só um viés interessante que o Observatório atua, que talvez seja assim, o grande diferencial. Eu falei que o Observatório também trabalha com educação fiscal, né? Nós promovemos a educação fiscal, a cidadania fiscal, mas dentro do controle social, eu acho que a grande levada do Observatório, de diferencial com relação a todos os instrumentos de controle social que nós temos, é que a maioria atua na repreensão quando o gasto já foi efetuado. Nós estamos vendo na Operação Lava Jato algo histórico. Nunca foi repatriado tanto recurso no Brasil. Na Lava Jato foi repatriado mais do que em toda a história do Brasil. Então, assim, alguma parte, a gente sabe que isso não é todo, né? Uma parte do dinheiro da corrupção está voltando para os cofres públicos, mas é muito pequena. Mas o que eu digo? É bem mais difícil você fazer retornar o dinheiro que foi gasto em corrupção do que antes dele ser gasto. Então, esse é o viés que o Observatório trabalha. Parece que poucas pessoas estão dando atenção quanto o Observatório está dando antes do dinheiro ser gasto. Ou seja, quando se promulga o edital de licitação, a prevenção, é aquele negócio da saúde, né? É melhor prevenir ou remediar? É sempre melhor prevenir. Então, o Observatório trabalha com a prevenção, ou seja, nós procuramos fiscalizar. Volto a falar, não é só essa a função do Observatório, mas uma das funções, e talvez a principal ou carro-chefe, fiscalizar as licitações municipais, tanto Câmara como Prefeitura. Para quê? Para coibir que o dinheiro seja mal empregado antes dele ser gasto. Antes que ele saia do cofre público, a gente atua para que ele seja bem empregado, ou seja, arbitrando a boa qualidade na aplicação dos recursos públicos. Esse é um dos principais viés do Observatório, é algo que ele faz que os outros não estão fazendo. Os outros agentes de controle de fiscalização atuam sempre depois que o dinheiro já foi gasto. O senhor tem alguns dados, né? Dados é interessante, né, para o pessoal saber o nosso trabalho. São locais, presidente? Tem locais, porque o Observatório Social de Foz do Iguaçu, ele trabalha no âmbito municipal. Sim. Ok? Então, se restringe a isso. Por exemplo, o que o senhor tem aí? Olha que interessante. Nesse primeiro quadrimestre, né, veja, mesmo com a situação econômica do Brasil de crise, então nós já temos um decréscimo naquilo que é licitado, o orçamento, a previsão orçamentária da Prefeitura também caiu, né? Por quê? Porque nós estamos tendo menos entradas, toda essa repercussão que nós estamos vendo, né? Mas só para citar, por exemplo, primeiro quadrimestre, os 4 primeiros meses, nós tivemos aí em torno de 130 milhões expendidos em licitações, demandados em 147 processos licitatórios. Desses, o Observatório conseguiu analisar 77 editais. Aí que eu volto a falar, a dificuldade que a gente tem às vezes de não conseguir filtrar tudo, né? Mas desses nós intervimos em 11 editais. Esses 11 editais eles correspondem a 17 milhões. Mas é interessante falar daquilo que a gente efetivamente evitou, né? Em 2 editais, que um foi cancelado e um foi corrigido, nós conseguimos uma economia para os cofres públicos no valor de R$ 426 mil nesse primeiro quadrimestre, que seriam mal empregados pelo ente público. Ok? Isso é um trabalho direto do Observatório. Veja que eu olho isso como se fosse a ponta do iceberg. Por quê? Porque esse é um resultado direto da nossa interferência, ok? Mas esse não é todo o nosso trabalho. O senhor consegue citar um desses editais aí que teve, que o Observatório teve êxito em não deixar, né? Eu diria até mais, presidente. Desses 11 que o senhor citou, né? Qual que o senhor teve que, digamos aí, não apelar mas pedir a parceria do Ministério Público?
Ok. Bem, como algumas denúncias, entendeu, que nós achamos que o gestor público não atendeu e ele foi encaminhado denúncia para o Ministério Público, então, assim, normalmente nós nos pronunciamos porque não sabemos se o Ministério Público vai acatar ou não a denúncia. Mas do que foi efetivado, do que foi cancelado e corrigido, eu posso falar porque é público, não tem nada secreto aqui, né? Embora o Observatório sempre vai trabalhar por um caminho velado, né? Nós nunca vamos ser propagandistas, principalmente ocupar a mídia por um espaço negativo, sim positivo, tanto para o Observatório como para a sociedade, até porque o Observatório, ele é um bem social para a comunidade, ok? Mas dentre um pregão presencial de tomada de preço do Hospital Municipal, né, foi feito 2 editais simultâneos, cada um de 149 itens, de artigos que o hospital demanda lá para o seu funcionamento normal. Então, eles fazem tomada de preço, né, e vão fazendo os pedidos de acordo com o que houver a necessidade. Então, eu estou baseando os meus dados naquilo que foi impresso no edital. Um item do edital era o cloridato de raniditina, 50 miligramas, injetável, ampola com 2 ml, um medicamento. Dentro desse medicamento, tem lá a quantidade unitária, volto a falar, uma tomada de preço, né? 52.500 unidades. A um preço unitário de R$ 7,03. Ok? Na nossa checklist, na nossa fiscalização do item, nós vimos que havia um sobrepreço nisso. Então, nós intervimos, através de ofício, dizendo há um sobrepreço nesse item, né? Eles acataram a nossa sugestão e corrigiram de 7,03 para 78 centavos, ok? Então, assim, houve até uma justificativa, que era um preço de caixa e não foi colocado um preço unitário, ou seja, houve uma pequena confusão quando foi publicado o edital, essa foi a justificativa. Quanto que seria a unidade? No certame, a unidade foi licitada por 39 centavos. E eles estavam por R$ 7,00? Por 7,03. E 39 centavos para R$ 7,00? 39 centavos. Então, assim, só isso, né? Se forem solicitados toda essa medicação no decorrer do período que a tomada de preço tiver em vigência, né? Só isso representa uma economia de R$ 348.600 para os cofres públicos em um dos itens. A explicação foi um erro? Foi um erro de digitação, que era caixa, né, o valor de caixa, e não foi colocado o valor unitário. Esse tipo de erro, presidente, é o mais comum que se observa, esses preços aí a mais? Nós temos cases assim de todos os tipos, né? Erro na descrição, erro no valor unitário, erro na quantidade, às vezes acontece, né? Mas assim, é por isso que a gente tem que estar olhando com critério o que está sendo publicado, porque senão eu abro margem, né? Até assim, nós não questionamos só esse valor, nós questionamos o valor de vários itens no edital, ok? Que indicavam sobrepreço. Eu imagino que erros realmente possam acontecer, até em questão de quando é o ente público, né, a empresa privada, às vezes quando sabe que é para uma prefeitura, alguma coisa, ele já dá é sempre mais caro, né? Quando é por dinheiro público, para vender para o dinheiro público é sempre mais caro, né? Mais caro do que eu for comprar. Então, eu imagino que sim. Agora, de 39 centavos a R$ 7,00 é um erro inadmissível. Olha, no edital, Dante, tinha, por exemplo, seringa, que eu lembro agora aqui de cabeça, que estava sendo licitado um preço edital de R$1, ok? Só que o preço médio, a gente procura num site de busca que às vezes tem uma tomada de 5, 10, 15 preços diferentes no mercado, ok? De preços que estão anunciados no mercado. Sim. Então, assim, estou falando de preço médio, né? O preço médio era 30, 33 centavos. Então, assim, é lógico, houve uma justificativa por parte do comprador, olha, é pregão presencial, vai abaixar o preço. Aí nossa equipe estava presente no certame e realmente houve a queda dos preços, até por causa da livre concorrência, o pessoal que estava participando, mas é uma coisa complicada, igual você falou, é algo que machuca, que dói muito o nosso coração, né? Vou dar um exemplo aqui hipotético, né? Você ir numa livraria, pegar uma papelaria e pegar uma Bic, né? Você paga 50 centavos, só que a prefeitura compra R$1. Então, assim, isso
Isso é constrangedor para nós, né? Isso principalmente para o nosso viés aqui do observatório, que é esse trabalho que a gente faz aqui, atua, né? Isso dói no fundo da nossa alma, né? Você tem que pagar mais caro porque é o ente público que está comprando, aí né? A gente vê, né, Enes, o porquê que falta tanto dinheiro, né? Por que na saúde falta tanto dinheiro? Às vezes não falta dinheiro, às vezes é mal usado, né? E de vez em sempre. E muitas vezes não é só o problema do erro da digitação, né? Tem outros descaminhos também, né? E muitas vezes até é aquela falta, digamos assim, de critério na seleção do menor preço também, né? Por isso que esse setor da prefeitura, ele tem que realmente merecer uma atenção muito dura de quem faz a compra, né? Daquele que faz e afinal de contas, isso é publicado no edital, caramba. Não é digamos assim, uma sugestão de preço entre um laboratório e o município, não. Isso aí é documentos. O que me assusta é que pode acontecer um erro aí de uma seringa que custa 32 centavos, ela ser comprada por R$1, eu fico impressionado com coisa mais cara. Né? Ô, Dante, eu tenho um case que não é nosso aqui de Foz, tá? É de uma cidade aqui do Paraná, mas é um case muito interessante, né? Aqueles carrinhos de limpeza que tem vários compartimentos, né, que o pessoal move, leva balde, leva vassoura, rodo, produto de limpeza, né? Então, naqueles carrinhos, ele estava sendo licitado numa prefeitura por R$14 mil, tá? Aí o observatório entrou em ação, né? Aí o comprador alegou erro de digitação. Não era 14 mil, era 1.400, ok? Então, assim, ok, pode haver o erro de digitação, igual você falou. Mas daí foi interessante que houve uma mobilização. Há tanto erro de digitação, vamos voltar para o curso de datilografia, então, e só empregar gente com esse curso, que não existe mais, mas precisa voltar. Dante, aí houve uma mobilização tão interessante do meio social que o observatório conseguiu trazer para a concorrência pública 32 empresas para um certame. Bateram recorde, ok? E aí esse carrinho foi arrematado por, eu estou arredondando aqui, eu não lembro os nomes, os números quebrados, ok? Por R$400 e poucos o carrinho foi comprado. Então, assim, de 14 mil para 400 e pouco, esse é um case assim surreal na rede, né? Mas tipifica bem o nosso trabalho de atuação e conforme semelhante a esse, tem muitos cases na rede que você atua nessa correção, né? Dos erros, eu vejo como crime, viu, presidente? Não tem explicação. É dinheiro público, é meu, é seu, é de todo mundo. A saúde é gravíssima, está numa situação terrível no Brasil e aí se desperdiça tanto dinheiro desse jeito. A gente entende antes por que o hospital vai desse jeito, por que a dívida é milionária, por que conseguiram economizar 1,5 milhão por mês de um ano para cá e tudo isso. E o Roberto do Jardim Maracanã está perguntando, presidente, o seguinte, sobre o observatório, como que o observatório se mantém, né? Se as pessoas são voluntárias, são pagas, da prefeitura. Ok, é interessante falar sobre isso, né? Hoje nós estamos sediados ali na CIF, nosso escritório. A CIF gentilmente nos cede o escritório para que nós possamos funcionar sem ter esse gasto a mais. E o observatório é mantido por doações. Então, hoje nós temos aí em torno de 20 mantenedores pessoa jurídica, que representam mais de 95% da nossa entrada. E também doações pessoa física, né? Quer seja elas tanto entidade pessoa jurídica como pessoa física que queiram se comprometer, ou por meios ou por doações avulsas, nós estamos abertos para receber de qualquer forma, ok? Então, assim, o Observatório Social, com essas entradas, ele consegue manter esses 2 funcionários contratados, que trabalham em tempo integral no escritório, analisando as licitações e representando essa economia para o ente público, né? Então, você pode atuar no observatório de 2 formas. Primeiro, como voluntário. O voluntário, hoje, nós estamos com uma questão bem interessante, que é trabalhar com essa gestão de voluntariado e trazer eles para perto de nós. Mas, hoje, na prática, a gente atua da seguinte forma. Se eu tenho uma licitação específica ou algum caso específico que demande a necessidade de um parecer técnico, então eu vou acionar o voluntário, né? No caso, eu tenho lá uma obra, né, licitada e tem lá uma medida que eu não sei, preciso um engenheiro analisar. Aí eu pego um engenheiro que é voluntário e trago ele para ver o que está acontecendo, se está correto ou não está correto, porque aí precisa um parecer técnico, né, um parecer especializado. Então, essa forma que tem atuado o nosso voluntariado. Nós estamos em torno de
25 a 30 voluntários hoje, que estão cadastrados junto conosco. Para se cadastrar, isso é importante falar, Dante, você não pode ter nenhum tipo de afiliação político-partidária. E daí, com uma cópia do teu RG e preenchendo ali uma fichinha bem simples, você já se linka como voluntário da instituição. Mas não pode ter esse vínculo, ok? O observatório não pode ser massa de manobra. Ele não é a favor de partido A ou B. Nós somos neutros. Nós somos a favor da comunidade, do bem emprego, da boa qualidade no emprego dos recursos públicos. E a segunda forma é essa, como que eu falei já primeiro, como mantenedor. Você quiser aportar recurso no observatório, está ciente do nosso trabalho. Eu queria deixar também aqui, Dante, os canais de contato, ok? Os meios de contato. Até para denúncia, né? Tá bom? Nós temos aí uma página no Face, né? OS de Foz, tudo junto. Você vai conseguir ter acesso. Como que é? Repete. OS de Foz, de Observatório Social, né? OS de Foz. Tá? E nós temos a nossa homepage, www.fozdoiguaçu.osbrasil.org.br. Muito bem. Ok? Um ouvinte ligou aqui e disse o seguinte: ele tem uma empresa em Foz do Iguaçu há mais de 25 anos e ele deixou de participar de licitações justamente porque a prefeitura coloca 1001 regras e critérios que você precisa seguir à risca, senão é multado. Mas caso a prefeitura atrasa pagamento, nada acontece. Eles atrasam meses e quando finalmente pagam o mesmo valor de como se fosse em dia. Assim não tem empresa que aguente. Por causa disso, esse ouvinte aí que tem uma empresa parou de participar, parou de vender, né? Querer vender para a prefeitura. São 12h25, a gente tem que agradecer a sua presença aqui, presidente. Alguém tem alguma pergunta ainda? Eu vou fazer uma pergunta e saindo dessa questão do observatório, até porque nós estamos comentando aqui no Contraponto e já ouvimos algumas pessoas sobre a ética e a moral durante o período das eleições. E nós estamos se aproximando disso. E o senhor, como pastor, eu gostaria de que o senhor desse a sua opinião a respeito dessa situação. Eu também sou evangélico e eu já vi muitas vezes durante o culto ali, o pastor pedir voto para um e para outro, dizendo que vai defender a igreja, aquela pessoa é amigo da igreja, algo desse tipo. O senhor, como pastor, como que vê essa questão ética e moral? Isso existe ética e moral nisso? Pastor pode impugnar a candidatura de alguém fazendo isso, inclusive, né? Crime eleitoral, não pode pedir voto em local público. Mas diga aí, pastor. Ok. Ele me perguntou não como presidente, ele perguntou como pastor. Como pastor, eu vou citar a Bíblia. A Bíblia diz assim em Provérbios: quando o justo governa, o povo se alegra. Não precisa de... Eu gosto desse versículo. Então, assim, eu não estou pautado aqui a religião, estou pautado a pessoas do bem, a pessoas que governam em prol da comunidade. E, assim, nesse meio de corrupção, a gente tem que tomar muita cautela. Nem todas as frutas estão podres, ok? Não sei se vocês têm a mesma fé que eu, né? Mas nem todas as frutas estão podres. Então, assim, tem gente do bem, tem gente que trabalha de forma honesta, mesmo fazendo parte do ente público. E eu fico com essa fala da Bíblia: quando o justo governa, o povo se alegra. Então, é triste, às vezes, ter algum líder religioso fazendo apologia a A ou a B por causa da sua posição de influência, independente de qualquer denominação ou religião que ele atue, até porque, como você falou, isso é contra a lei, né? Então, a pessoa que está fazendo isso, ela está infringindo a lei, claramente, ok? Mas acho que nós temos que ter a consciência disso. De quando o justo governa, o povo se alegra. Então, quem é a pessoa? Ela é honesta? Ela é coerente? Eu acho que no Brasil nós temos ainda aquela questão de indicação, né? Quem vai votar? Eu vou votar em quem você vota, né? E isso eu terceirizo também a minha responsabilidade. Aí eu não sei quem eu elegi, eu não cobro o meu vereador, né? Ou os vereadores, que independente de eu tenha elegido ou não, ele está em favor da comunidade. Então, ele tem que atuar em favor da comunidade. E principalmente essa participação, essa civilidade que nós precisamos resgatar no Brasil. Eu sei que tem pessoas que já têm isso muito forte, mas nós temos que auxiliar a proliferar essa cultura de responsabilidade. Eu não posso mais me eximir, eu não posso dizer que o negócio não é comigo, entendeu? Eu tenho que participar, eu tenho que estar envolvido, eu tenho que participar, né? Eu falava esses dias numa entrevista no jornal, eu tenho que participar das audiências públicas que são abertas à comunidade, eu tenho que participar dos conselhos municipais, que alguns em Foz são deliberativos e dizem para onde vai o dinheiro, eles votam aonde vai o dinheiro, a aplicação dos recursos públicos. Mas eu também tenho que participar, indo lá no gabinete do secretário, que é aberto, que é público, quem está pagando o salário dele somos nós.
em dizer o que está de errado, o que está certo, fazer crítica e fazer sugestões, e fazer a mesma forma na Câmara, com os vereadores, com o presidente da Câmara, ter acesso a esse maquinário e mostrar aonde está a nossa postura com relação a isso. Mas eu creio que sempre que o justo governar, o povo vai estar feliz, independente de religião, independente de posição doutrinária. É quando o justo, quando a pessoa honesta, a pessoa do bem governa, o povo vai se alegrar. Muito bem. Pastor Juliano, muito obrigado. Uma ótima conversa aqui. E vamos esperar o senhor mais vezes também para a gente conversar mais sobre política, tá? Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Até o Observatório Social, eles reforçam a minha tese de não necessitar a Câmara de Vereadores. Eu acho que os municípios poderiam ter conselhos com pessoas voluntárias ali, que façam o trabalho do vereador de forma voluntária, sem assessores, ganhando R$5.000, sem vereador, sem aquela estrutura cara, né, que custa. Eu acho que com... Né, isso existe em alguns países, eu não tô devagando, não. Existe alguns países que, em vez de câmaras de vereadores, tem conselheiros, tem pessoas da comunidade que aceitam ser, por um período de sua vida, conselheiros do município. Era o comportamento das câmaras municipais, lá nos anos 60, 70, era assim. Não havia salário. Apenas dependendo do tamanho do município, da comunidade, era apenas uma reunião por mês, no sentido de aconselhamento. O Enes foi vereador e presidente da Câmara de Vereadores, e na época dele não havia assessores, viu? Havia a estrutura da Câmara para os vereadores usar, mas não tinha a estrutura de cada vereador, e funcionava muito bem, obrigado, né? 17 funcionários. 17 funcionários. 12 horas e 30 minutos, nós já voltamos.